Olá, está no ar o Alerj Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre um município que fica no noroeste fluminense, a mais de 400 quilômetros da capital do estado, onde acontece o Festival do Vinho, a cidade de Varriçai. Aqui no estúdio eu converso com o deputado Jânio Mendes e com o Sebastião Menezes, morador da região. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com o seu Sebastião. O senhor é um apaixonado pelo município e lá a cultura de café é forte desde o século XIX? Sim, desde o século XIX, Varriçai já tinha uma lavoura de café muito forte. Já na época do IBC, Varriçai tinha um departamento do IBC, né? Instituto Brasileiro do Café. E lá em Varriçai, de acordo com as estatísticas anteriores à década de 1950, era o município do estado do Rio e talvez do Brasil, a região do, não vou dizer município porque não era, a região do Brasil, ou onde você tinha a maior produção de café por hectare. O café no noroeste fluminense, quer dizer, a cultura do café ali durou pouco por uma série de questões. Em Varriçai, essa cultura permaneceu graças ao quê? Eu acredito que seja em função do clima e de uma população rural dedicada a esse tipo de atividade e, além disso, as condições geológicas do local, a infraestrutura das rochas, né, que são rochas gnáissicas com bastante composição de magnésio, né, permitiu que o solo dali fosse bastante fértil e aliado ao clima favorável à cultura do café. É uma terra em que a maioria da população é parente, é familiar de italianos. Sim, existem os colonos italianos que chegaram no final do século XIX, início do século XX. No caso, por exemplo, a comunidade de Jacutinga, ela é formada principalmente por descendentes de italianos. Já a comunidade da Arataca, ela tem uma tradição de pessoas que vieram da colonização de portugueses. Sim, você está falando de regiões lá de duas áreas rurais do município. Como é que surgiu o termo, né, o nome da cidade, Varriçai? Varriçai, a história diz que em Varriçai existia um local onde era uma parada de tropas de burro que transportavam o café das lavouras e os produtos para o interior. Era uma passagem de tropas e uma senhora de nome Dona Inácia tinha uma pensão onde os tropeiros paravam para pernoitar e guardavam suas tropas. Quando eles saíam, eles perguntavam o preço e ela dizia, olha, o preço da estada é X e a estada da tropa? Varre e sai. Maravilha, muito interessante. Já uma consciência ecológica, né? Com certeza, com certeza. Em Varriçai tem o Festival do Vinho, mas o vinho lá não é um vinho comum. Não, o vinho de Varriçai é feito com uva e foi a necessidade desses imigrantes italianos acostumados ao vinho da uva na Itália e encontraram na jabuticaba um substituto para a produção desse produto que é o vinho de jabuticaba, que é famoso, muito conhecido em Varriçai. Existem outras regiões no Brasil onde se fazem também vinho de jabuticaba, mas o de Varriçai para nós aqui é bastante tradicional e há várias décadas que se faz no último domingo de julho o Festival do Vinho em Varriçai, que é sempre bastante animado, bastante concorrido. Deputado, Varriçai está no circuito turístico do Rio de Janeiro. Como é que vem sendo a busca para atrair turistas lá para a região? A região de produção do café norte e noroeste fluminense, que hoje se encontra não apenas no circuito turístico do estado do Rio de Janeiro, né, mas em razão do desenvolvimento do Porto do Açu, hoje é cortado pelo Mineiroduto, né, que vem de Minas Gerais, para atender. Mas no aspecto turístico, toda essa cultura, toda essa tradição, a produção do vinho de jabuticaba, o próprio nome da cidade já tem uma vertente cultural de conservar essa coisa da cultura, né, de um povo que marcou uma determinada época. Então tudo isso
insere Varriçai no roteiro do turismo ecológico do estado do Rio de Janeiro e cultural. Principalmente esse Festival do Vinho atrai muita gente. Como é que acontece esse Festival do Vinho lá na cidade? Esse Festival do Vinho, ele acontece nesse último final de semana do mês de julho, né? E ele é precedido com um desfile das famílias italianas, né? E no sábado e no domingo vão acontecendo vários shows numa área própria, né? Onde o indivíduo compra o caneco para poder tomar vinho durante todo o festival. E aí toma de graça, compra só o caneco. Compra só o caneco, né? Para evitar acidentes, né? Então o vinho ele para de ser servido por volta das 18 horas e você tem barreiras para as pessoas saírem da cidade para ninguém sair alcoolizado. Porque o importante é você produzir uma festa, mas sem criar acidente. A lei seca lá funciona. Desde antes dela ser criada. Nossa Senhora! Deputado, e o senhor já foi a um desses festivais, ou na festa da colônia italiana, que também tem? O senhor acha que a cidade está preparada para receber esses grandes eventos? Eu tive a oportunidade de visitar o município de Varriçai pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional. E lá chegando me deparei com um povo acolhedor, com um povo amigo, que conserva a sua cultura, que conserva as suas tradições e que tem no acolhimento a sua principal característica. Então, Varriçai está preparado para acolher e para receber. Que maravilha. Agora, o senhor também é autor de uma proposta de retificação dos limites de Varriçai e Porciúncula. É isso? Então, Dani, exatamente isso é o que me fez conhecer a história de Varriçai, que me fez ter esse contato com o povo amigo de Varriçai. Quando nós chegamos e assumimos a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, encontramos um projeto que estava paralisado na comissão, que tratava de uma retificação dos limites territoriais. E aí, logo recebemos a visita do seu Sebastião, um cidadão de Varriçai apaixonado pela sua terra, pela sua gente, que buscava solucionar um problema surgido a partir de uma preparação feita pelo IBGE, para fazer o recenseamento do censo de 2010, quando, no exame de verificação por um aparelho de GPS, verificou-se que os distritos, os bairros de Arataca e Jacutinga, que historicamente sempre pertenceram a Varriçai, desde quando Varriçai era distrito de Natividade, esses bairros já pertenciam ao distrito de Varriçai. Com a emancipação de Varriçai de Natividade, passou-se a pertencer, continuou pertencendo a Varriçai. As escolas, postos de saúde, tudo que tem nesses dois distritos é mantido pela Prefeitura de Varriçai. E em 2007, quando foi feito o teste para o recenseamento do GPS, verificou-se que esses dois bairros encontravam-se dentro dos limites marcos territoriais de Porciúncula, que nunca pertenceram, né? E a partir daí começamos a ter problemas, como por exemplo, né, a questão eleitoral. O cidadão mora em Porciúncula, reside em Porciúncula e vota em Varriçai, né? Quer dizer, Varriçai... na prática, ele é de Varriçai. Exatamente, efetivamente na prática ele é de Varriçai, no papel de Porciúncula. Então, visando corrigir essa distorção, nós realizamos uma visita de campo, realizamos uma audiência pública aqui na Alerj, para onde vieram representantes das prefeituras de Varriçai e Porciúncula, as comunidades. Após feita essa consulta, nós decidimos pela apresentação de um projeto que visa corrigir os limites entre Porciúncula e Varriçai, fazendo justiça para que essas comunidades de Arataca e Jacutinga tenham como seu endereço, seu domicílio, o município de Varriçai, aonde estão vinculados cultural, historicamente e economicamente. Sim, o senhor falou economicamente, quer dizer, impostos, tudo dessas duas comunidades vão para Varriçai. Sim. Hoje, não. Hoje, por razão territorial,
é reivindicado por Porciúncula. É reivindicado, mas o que acontece hoje? Eles vão para Varriçai ou... Toda atividade econômica deles, de produção, é gerada em Varriçai. Ninguém tem dúvida disso. Sim. Né? A proximidade territorial deles é com Varriçai. Daí se tem ali toda a sua atividade econômica. Porém, como essa região, no último censo do IBGE, está nos limites do município de Porciúncula, por essa razão econômica, a fim de reivindicar que esses impostos sejam recolhidos a Porciúncula, né, o município de Porciúncula reivindica que lhe seja devido esses impostos. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, mais um pouquinho sobre isso aí. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.